que somos teus, gritamos que somos teus, oh Mãe. Como igreja somos teus, como igreja somos teus, Maria. Estamos mais uma vez no programa Somos Igreja, esse primeiro programa do ano de 2015. Mais uma vez desejar para você um feliz ano novo, você que nos acompanha, você que participa das comunidades paroquiais aqui de Matão. Desde já quero cumprimentar você e desejar que esse ano de 2015 seja um ano muito frutífero na sua vida de fé, na sua vida profissional, na sua vida como um todo. E no próximo final de semana nós estaremos celebrando, iniciando esse tempo comum, esse tempo da missão da igreja, dos ensinamentos de Cristo. Nós estaremos iniciando o tempo comum com a festa do batismo do Senhor Jesus, o batismo de Jesus e também o nosso batismo. Por isso eu queria conversar com você neste dia, nesta reflexão, neste programa, sobre essa questão deste sacramento que é tão importante na nossa vida. O batismo, ele vem como esta porta, diz o Catecismo da Igreja Católica, como esta porta que nos abre, que é aberta para nós recebermos todas as graças de Deus. O sacramento do batismo é essa graça que é dada para todos, que é feito esse convite para todos receberem. No entanto, a Igreja Católica entende que todo sacramento, inclusive o do batismo, ele deve ser conferido não às pessoas que merecem, porque nenhum de nós merecemos as graças de Deus, mas a pessoas que têm um coração disposto. Por isso que este sacramento tem toda uma introdução para nós podermos entender, tem toda uma explicação que vem do próprio Cristo e também da sua missão. E nesse final de semana nós estaremos meditando no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, do versículo 7 até o versículo 11. E onde nós vamos perceber que Jesus, depois de ter vivido, a sua vida, vamos dizer assim, um pouco mais reclusa na família de Nazaré. Nós celebramos aí o Natal de Cristo, Jesus que nasce, a epifania do Senhor, a manifestação de Deus na humanidade, como homem, feito homem, Jesus feito homem, Jesus que é Deus. E depois agora nós celebramos o batismo do Senhor. E há essa lacuna, que nós podemos ver no próprio trecho bíblico, nos textos bíblicos. Há uma lacuna entre a vida, a infância de Jesus, até o momento em que ele começa a sua vida pública. E a vida pública do Senhor começa justamente com o batismo. Ele que entra na fila do batismo de João Batista, seu primo, para receber esse batismo. Ele que não tinha pecado, mas entrou na fila dos pecadores, justamente para poder dizer assim: olha, eu vim ajudar a humanidade. E Jesus recebe o batismo de João, o batismo da remissão dos pecados, para nos ensinar também que nós necessitamos estar nessa fila daqueles que precisam de Deus, que reconhecem a necessidade de Deus. Por isso eu gostaria de conversar com você hoje a respeito desse sacramento. E em primeira instância, eu gostaria de lembrar a você que Jesus imitou perfeitamente o ser humano. Ele imitou no seu nascimento, como a igreja lembrou agora no tempo do Natal. Imitou na morte, como nos dispomos a recordá-lo no tempo da Quaresma e da Páscoa. Mas também imitou a vida do ser humano em tudo, exceto o pecado. Portanto, esse tempo que nós vemos na vida de Jesus foi um tempo de preparação. Para quê? Para a sua missão nessa terra. E nós percebemos que a partir do batismo de João Batista, que Jesus recebe, ele começa a selecionar aqueles que vão difundir o reino, os discípulos. Ele começa, vamos dizer assim, a levar a boa nova às pessoas, e as pessoas começam a se achegar a ele. Portanto, desse grupo ele começa a selecionar. Ele seleciona ali os 12, vamos dizer assim, não os melhores, mas aqueles que ele confia
para poder levar a mensagem do seu reino. Então Jesus, nesse tempo, depois do seu batismo, ele começa a desenvolver a boa nova, o projeto de Deus Pai para a humanidade. E são esses acontecimentos sucessivos ao batismo de Cristo que nós podemos perceber também quais devem ser o nosso aprendizado, quais são os nossos aprendizados, quais são as lições que o Senhor nos concede para poder viver também a missão de Cristo. Temos que lembrar que a partir do batismo, todos nós recebemos também essa missão que Jesus nos confere. A missão de sermos testemunhas, a missão de sermos pessoas que experimentam de Cristo, experimentam a graça do batismo e começam então a testemunhar, a vivenciar o ensinamento de Cristo. Nós fizemos esse tempo de preparação para poder encontrar verdadeiramente um sentido. Então, por exemplo, quando a igreja pede, para a gente fazer um curso de preparação para o batismo, é claro, aquele tempo que você lá vai fazer o seu encontro, para você batizar sua criança ou até mesmo o adulto, é um tempo muito pequeno para o tanto de aprendizado que a gente teria sobre esse próprio sacramento, que é um dos sacramentos da iniciação cristã. Mas a igreja nos coloca nesse sentido, é preciso ter uma preparação de coração, uma disposição de coração para receber a graça, para abrir a porta, vamos dizer assim, para acolher a graça que vem ao nosso encontro. E o sacramento do batismo, ele, como eu já disse, ele abre essa porta para as graças de Deus. No entanto, precisa de um coração que seja solícito, um coração que seja verdadeiramente sincero para receber essa graça. E o sacramento do batismo, ele tem todo esse sentido do nascimento, de um nascimento novo. Como, lembrando a passagem de Moisés, quando ele tira o povo do Egito e aquela água submerge todo o mal, o batismo também traz essa característica, que quando a gente é batizado, quando o padre ou o bispo ou o diácono derrama sobre a cabeça da criança ou daquele batizado, daquele batizando, a água significa esse nascimento, a água que gera uma vida nova, que gera um tempo novo na vida daquela pessoa. Portanto, o sacramento do batismo, com todos os seus símbolos, e de modo especial a água, ele é esse sinal de uma vida nova. E aí, nesse tempo agora que nós vamos iniciar no tempo comum, a primeira semana que se inicia agora, na próxima semana, tempo comum, eu quero perguntar para você, como é que você está desenvolvendo o seu batismo? Como é que nós estamos trabalhando para que o batismo seja verdadeiramente eficaz na nossa vida? Porque não é só no tempo em que nós recebemos a graça, naquele dia, olha, eu fui batizado no dia 1º de dezembro do ano de 1950, um exemplo. Mas a partir daquele dia, nós nos tornamos membros do corpo de Cristo. E a partir desse dia, a graça de Deus começou a agir em nós. Por isso eu quero dizer para você, que não importa o dia que nós fomos batizados, o que importa é o que nós estamos fazendo do nosso batismo. Há uma pessoa na igreja, um teólogo chamado Tertuliano, lá do início do primórdio da igreja, que ele diz assim, que nós somos os peixes dentro da água. Um peixe fora d'água, ele morre. Portanto, se o peixe permanece na água, ele vive. E Tertuliano vai nos ensinar que se nós permanecermos na vida batismal que nós recebemos, se nós, como Cristo, continuarmos nessa busca, dessa vivência, nesta água que é o batismo, nós vamos sobreviver a todo tipo de intempérie, de dificuldade, porque o batismo é essa graça que nos sustenta. Fora da água, o peixe morre. Fora da vivência do nosso batismo, nós também vamos morrer. Portanto, nós podemos dizer assim, olha, eu não sou um batizado, mas eu sou um batizando. Uma pessoa que constantemente vivencia a graça do batismo.
Aí você vai poder dizer assim, mas Deus vai salvar a todos, não vai? Sim, Deus quer salvar a todos, mas Ele vai encontrar um coração solícito, e nesse coração Ele vai encontrar essa resposta para poder vivenciar aquilo que Ele tem como proposta. O Catecismo da Igreja Católica, ele nos ensina bem isso. E as pessoas que não são batizadas, elas vão ser condenadas? A Igreja entende que não. Porque as pessoas elas podem ser batizadas por desejo. Talvez nunca tiveram uma experiência de Jesus Cristo para pedir o batismo, que é o sacramento, né? O sacramento em si. Mas a pessoa teve um desejo de ser batizada. Então isso vai pertencer ao quê? À vontade de Deus, à misericórdia de Deus. Uma criança, padre, que morreu sem batismo, ela vai para o céu? Nós também acreditamos que a criança ela fica na misericórdia de Deus. Porque Deus é amor acima de tudo. Mas e nós, que somos batizados e muitas vezes negamos a nossa fé? Aí a conversa com Jesus é um pouco mais próxima, porque nós temos consciência da graça que a gente recebeu. Portanto, a nossa vida de católicos, de cristãos, ela precisa sempre ser revista. O que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos vivendo na nossa vida como batizados? O que é que nós estamos fazendo com a graça que a gente recebeu no dia em que a gente foi batizado? Eu sei que há muitas dúvidas a respeito desta questão, né? Quando se trata também de outras religiões cristãs. Nós precisamos ser batizados na água do rio, nós precisamos ser batizados na piscina, né? A água, ela é sinal de purificação. Nós não sabemos quanto de água que tem no rio. Nós não sabemos o tanto de água. Jesus não deixa escrita a quantidade de água que nós devemos batizar. O que ele diz é o seguinte, que nós temos no próprio texto bíblico. A água é sinal de purificação. Portanto, a partir da ablução, como nós falamos, né? A partir da efusão da água sobre a cabeça de uma criança, a gente já entende como batismo. Por quê? Porque essa água, ela é sinal do Espírito Santo, ela é sinal da purificação, é sinal dessa vida nova na cabeça, no corpo, na história da pessoa que é batizada. Eu gostaria de ler para você também, há um trecho de um livro sobre catequese, quando ele diz assim, sobre a questão do batismo, e ele vai destacar uma parte muito interessante. Ele diz assim que o adulto que recebe o batismo, ele deve estar sempre instruído nas verdades elementares da fé e ter a dor, pelo menos imperfeita, dos pecados que tenha cometido. Da mesma forma, os padrinhos devem ter essa instrução e levar uma vida verdadeiramente cristã. A falta do batismo pode ser suprida pelo chamado batismo de sangue, aquilo que eu já disse, né? O martírio. Ou então por um ato de amor perfeito de Deus e de contrição, com o desejo de, pelo menos implícito, de ser batizado. Olha, esse trecho desse livro sobre catequese, ele destaca uma parte muito importante. Né? Muitas vezes nós encontramos aí nas paróquias, né, as pessoas que prometem, olha, meu tio vai batizar a minha criança, a minha bisavó vai batizar a minha criança. A igreja entende o seguinte, o padrinho de batismo é aquela pessoa que vai ajudar os pais ou responsáveis a educar a criança na fé. E nós devemos ser coerentes com aquilo que a gente professa. Se eu professo a fé católica, então eu vou ter que testemunhar essa fé católica. Então você que é pai, você que é mãe, que está aí para batizar a sua criança nesse final de semana, nas paróquias de Matão, ou nos próximos meses, pensa direito, quem vai ser o padrinho de batismo da sua criança? Essa pessoa ela vai ser testemunha de fé para essa criança que vai crescer, porque é isso que o padrinho e a madrinha vão prometer no dia do sacramento. Será que esse padrinho e essa madrinha eles vão ser testemunha de fé? Olha, eu conheço uma pessoa, inclusive ele se tornou sacerdote há um tempo atrás aqui, no ano passado, meu amigo.
E eu achei muito interessante que ele perdeu os pais quando era criança, e quem criou esse jovem foram os padrinhos de batismo, e instruíram esse jovem na fé, e hoje ele é sacerdote da igreja. Portanto, nós não podemos ser negligentes na nossa fé. Ah, tudo bem, nós temos afinidades, né? A gente gosta de muita gente, mas o sacramento é uma coisa muito séria. Nós não podemos brincar com a graça de Deus. E também não estou querendo dizer aqui que você vai ter que agora despedir o padrinho que você já chamou para ser do seu filho, da sua criança, mas que nós tenhamos um pouco mais de consciência sobre essa graça que o próprio Jesus recebeu. Ele vai nos mostrar agora no próximo final de semana, ele vai ser batizado, e nós também, como católicos, como cristãos, precisamos também levar em conta. Então, eu preciso olhar com mais carinho sobre os sacramentos que eu recebo. E de modo particular, esse sacramento do batismo, repito, que é essa graça que abre a porta para nós, para uma vivência do sacramento da Eucaristia, do sacramento da penitência, da confirmação, do crisma, da confissão, né? Penitência, confissão, e também para os demais sacramentos. Gostaria que você pensasse um pouco mais sobre a sua vida de fé, sobre o seu testemunho de cristão nesse tempo, lembrando que Jesus vai nos convidar a cada dia agora a tomarmos a nossa vida de fé, a nossa vida de testemunho de igreja. Nós não precisamos, é claro, olha, eu tenho que ir na igreja todo dia. Nós vamos conforme o tamanho do nosso amor. Deus nos chama para que nós participemos da sua graça. E a graça dele começa no nosso batismo. Vamos encontrar sentido nesse ano que começa. O ano de 2015 está aí iniciando com tantas coisas boas para nós, tantas propostas de vida. Quem sabe nós precisamos fazer uma proposta também de vida na dimensão da nossa fé, da nossa vivência do catolicismo, na nossa vivência de igreja. Quero fazer esse convite para você que nos acompanha, que esse ano seja um ano de graça na sua vida. E comece por reforçar a tua vida de fé. Alimente a tua fé, participe. Vá à missa quando você puder, pelo menos no final de semana. Ouça a palavra de Deus. Comungue do corpo e do sangue de Cristo. E deixa com que a graça de Deus possa tomar conta do seu coração. Faça o seu propósito. Espere em Deus, confie. Mas faça a sua parte. E qual é a sua parte? Abrir o seu coração. Desejar verdadeiramente que a graça que você recebeu, que eu recebi, que nós recebemos no batismo, ela possa brotar e gerar vida na nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Batista, dos anjos e santos, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Naquele Deus maravilhoso que olha por nós e não está só lá no céu, distante de nós, mas quer caminhar conosco para que com cada um de nós Ele faça a história. O nosso Deus não é um Deus distante, um Deus nas alturas, mas é um Deus imanente, é um Deus presente no íntimo, no interior de cada um de nós. A Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. São Paulo usa essa expressão. O Espírito Santo habita em nós. E São Pedro, ele escreve 2 cartas no Novo Testamento. São Pedro usa uma outra expressão. Nós somos moradas de Deus. Deus habita em nós. Então esse Deus está conosco para ser a nossa força. E nós cremos na palavra de São Paulo aos Romanos 8,31. Quem nos separará do amor de Cristo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8,31 seguintes. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem poderá nos separar do amor de Cristo? A espada, a tribulação, o sofrimento, a angústia, a dor, a morte? Não, de tudo isso saímos vitoriosos.
nada e ninguém nos poderá separar do amor de Cristo.